Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Isso mesmo, o podcast do Carisma, do Seminário Teológico Carisma. Você já está acompanhando aí, todos os nossos episódios e eu tenho certeza que hoje será também um episódio assim, marcante para a sua vida. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Entre no nosso site www.carisma.org.br e também no nosso Instagram. Lá você vai conhecer todo o Carisma, os bastidores, inclusive os bastidores do nosso podcast. Então entre lá, ST Carisma. E hoje, gente, se prepare porque vai ser um podcast direto. Isso mesmo, não vai ter rodeio, vai ser direto. E é com muita alegria que nós recebemos aqui no nosso podcast nossa querida professora, ela que também é líder do louvor com seu esposo, internacional, isso mesmo, internacional, nossa querida professora Lola. Débora ou Lola? Pode falar Lola. Gosta Josi. Mais Lola? Na verdade, assim, é Débora, só que já ninguém me conhece mais por Lola, eu já brinco que é meu, como é que chama? Meu nome é artístico. É o seu nome artístico, e só te conhecem assim. Lola, muito obrigado por aceitar estar aqui conosco no nosso podcast. É tão bom, você que tem sido uma professora tão relevante também no nosso seminário, né? Todo mundo gosta muito das suas aulas. Por quê? Será por quê, Lola? Não sei, que eles Josi. gostam tanto da sua aula. É porque eu acho que no Carisma só entra aluno masoquista, gosta de apanhar. Mas, Lola, nós que já caminhamos com você um tempo, né? Tem quantos anos que você está no Carisma, Lola? Hoje vai fazer 9 anos e meio. 9 anos e meio. Sim. Mas 9 anos e meio no Brasil também. No Brasil. Você é de onde? Eu sou do Uruguai. Uruguai. Vou falar Uruguai de novo, porque o povo fala, você que veio do Paraguai? Eu falo, não, gente, é Uruguai. Né? Eu vim do Uruguai há 9 anos e meio atrás. Em julho vai fazer 10 anos. 10 anos. Né? E aí o pessoal, alguns já conhecem meu bordão, né? Que eu vim com uma mala, R$500 e uma palavra. Isso. Porque foi literalmente isso que aconteceu comigo. Eu vim do Uruguai num momento bem difícil da minha vida, onde todas as coisas tinham desandado na minha vida. Eu sou formada em Ciências da Comunicação lá no Uruguai. Gente, ela fala muito, assim, muito e muito bem. É uma graça de Deus, que eu acho que isso que também, Lola, fica tão forte na vida dos nossos alunos, né? Porque você tem essa graça de Deus de poder se comunicar e agora utilizando realmente o melhor recurso, que é a palavra de Deus. Mas como que foi a Lola criança, adolescente? Hoje a gente conhece a pastora Lola, assim, ela sempre foi firme nas palavras? Na verdade, Josi, existem coisas, assim, a minha personalidade, que elas sempre foram muito presentes, assim. Eu me lembro claramente, assim, de meu pai dizer que eu tinha que estudar direito. Por quê? Porque eu tirava argumento até debaixo de uma pedra. Ele falava isso, você tira argumento até debaixo de uma pedra. Porque eu sempre fui aquela criança, falava demais, sempre falei muito, sempre fui aquela criança que tinha um raciocínio, assim, rápido pra argumentar. Sabe, hoje em dia, essas crianças que viralizam, que os pais filmam, parece que o pai... Você ia ser sucesso. Eu ia ser sucesso. Parece que o pai treinou a criança pra responder, mas não, às vezes é o pensamento mesmo da criança. Eu era essa pessoa, sempre tinha um argumento muito curiosa, tudo perguntava por quê. Tudo. Sim. Então, assim, sempre gostei de falar muito, até o que não devia. E né? Como foi isso crescendo na igreja? Esse lado seu, essa personalidade sua mais intensa, como foi utilizar isso também para o reino? Porque talvez tem muitas pessoas que estão nos assistindo no podcast e eles falam assim, nossa, eu sou assim, eu falo muito. Eu falo demais. E tem pessoas que não sabem utilizar isso até mesmo para o reino de Deus, porque é uma graça de Deus também. E você já sofreu algumas situações assim que você falou, nossa, acho que eu vou mudar? Não, até hoje, né? Não é que hoje eu falo assim, vou mudar, mas até hoje, assim, às vezes, eu fico sempre com essa questão de eu já entendi, né, que não é eu deixar de ser o que eu sou. Teve alguma situação que você ficou assim, não, vou parar, vou ficar caladinha agora, não quero mais ser Nossa, José, assim, agora de cabeça alguma, porque são tantas, já de falar coisas, de criança já, eu já falei coisas que não devia, assim, de você, pela curiosidade mesmo, de você chegar e falar, eu sempre tive uma personalidade muito forte, muito direta, então, assim, eu falava as coisas na tora, tanto é que, por exemplo, assim, quando eu cheguei em Belo Horizonte, esse negócio de, às vezes, o menino
menino começar a ter um papo pra ver se rolava alguma coisa, ou às vezes nem era amizade. Então, assim, eu sendo muito direta, já a minha cultura, o Uruguai é muito direto, É sabe? muito diferente a cultura. Só pra você ter noção, meu marido, a primeira vez, a gente era namorado, a primeira vez que ele foi no Uruguai, ele não entendia espanhol. E aí ele foi conhecer minha família e tal, eu tava conversando com a minha mãe. Na hora que ele nos viu conversando, ele pegou no meu braço e ele falou assim, respeita a sua mãe. Ela é a sua mãe. E eu olhei pra ele e falei, você tá falando o quê? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá brigando com a sua mãe? Eu falei, não tô. Claro, ele não entendia a conversa em espanhol, mas ele via a minha expressão, a da minha mãe, e a gente falando com toda aquela expressão, ele falou, pronto, tá aqui, o negócio tá quebrando pau, elas estão brigando. E não era argumentação. E o mais engraçado, a gente é assim argumentando a Bíblia. Porque a minha mãe também estuda muito, então ela vai falar de um texto e eu falo, não, mas você já percebeu que o outro tem aquela expressão assim, e fala com as mãos e faz cara e tudo. E tem gente que às vezes acha que é, sei lá, um momento de aula. Não, é a Lola na vida. Então eu sempre fui. É a Lola na vida, literalmente. Vida. Ela é em qualquer lugar assim. Em qualquer lugar. Sim. Aí o que acontece? Eu já fui de, às vezes, falar coisa fora do lugar, fora do momento. Isso demais, porque quem fala muito, vai acontecer. Sim. Então hoje eu entendi que não é uma questão de ir pro extremo. A Lola fala muito, agora também, não fala mais nada. Entendeu? Porque até como não tem como segurar. Mas é o equilíbrio. É aprender o que falar, em que momento e de que forma. Sim. Né? Então isso é um processo. É um processo de você entender, de você descobrir, entendeu? Aproveitando o gancho, me lembro uma vez que você, Josi... Você falou algo pra mim interessante, que eu acho que é bom até pra falar sobre isso, da personalidade, pra quem é muito pra frente, assim como eu. Eu sempre tive um senso muito grande de justiça, né? Tipo, justiceira, sabe? Aquela que pega as causas perdidas, né? Que quer falar e como o outro, de repente, não tem voz, ela vem e quer falar. Sim. E eu me lembro uma vez que você olhou pra mim e falou assim, Lola, você precisa valorizar mais os seus conselhos. Eu falei, como assim? Ela falou assim, sim, porque você falou pra mim, você não valoriza seus conselhos, porque você entrega conselhos que são valiosos pra quem não valoriza eles. É verdade. Pra quem não te pede. Ou seja, você tava dizendo de um outro jeito doce, né? Tipo assim, você tá falando pra pessoas conselho que ninguém te perguntou. Às vezes é lançar pérolas aos porcos. Porque exatamente. Por mais que você fale a verdade, é necessário que as pessoas recebam aquilo também. Claro que não são todos que vão receber. Claro. Mas é você reconhecer assim, não, a minha opinião também, ela tem um valor. Exatamente. E Lola, a gente sabe também que você canta e canta muito, né? Muito, graças a Deus também. Tô isso rouca, mesmo. tô rouca. Mas... Eu falo, porque se me pedir pra fazer agora, claro, vai ser um desastre. Mas a questão da música, foi mesmo por causa da igreja? Você cresceu num lar cristão e a introdução musical, ou a sua família canta, ou tem pouco tempo que você começou a cantar? Como que foi? Como que a música, né? Então, o louvor, quando eu era criancinha, eu era o terror. Eu era muito ruim. Porque como eu sempre tive um timbre de voz mais grave, eu me lembro que minha tia era a regente do coral da escola. Sim. Ela escolhia todo mundo menos eu. Por quê? Porque ela queria... Ela foi curada, não, já viu, fui tia? curada. Morei com a minha tia é uma benção. Mas assim, o que acontecia? A minha tia queria vozes angelicais, sabe? Pra cantar aquelas músicas doces na escola. E eu não era. Ser minha voz grave e tal. Só que Deus tinha dado uma palavra pra minha mãe. Deus tinha dado uma palavra pra minha mãe que eu iria servi-lo no louvor. E aí a minha mãe... E até você não cantava? Não cantava. Só que minha família é uma família muito musical. Minha mãe toca acordeon e canta, toca teclado. Meu pai toca violão e canta. Minha tia é professora de música, minha mãe. Minhas primas todas cantam e tocam. Meu irmão canta. Então toda a família tem esse viés, né? Sim. Só que quando eu era criança, como minha mãe me ouvia e viu que eu era ruim, falou assim, não, deve que ela vai servir o Senhor tocando um instrumento, porque cantando não é, né? Então ela me colocou numa escola de música. E aí eu comecei a fazer essa escola para aprender a tocar piano, né? Resumo da história. Dentro da escola tinha várias matérias. E aí uma das matérias era canto, tinha dança, tinha canto, linguagem musical, nananã, e tinha piano. Então, resumo, aprendi a cantar e não sei tocar. Então, Deus faz da forma que Ele... E hoje, Lola, assim, hoje você prega, né, vai nas igrejas, tem sido realmente uma referência de mulher que inspira através da pregação, mas a gente sabe também que você lidera o louvor com o seu esposo aqui no Seminário Teológico Carisma, e hoje muitas pessoas são ali pastoreadas também no louvor,
do Carisma. O louvor tem carisma, carisma tem louvor, então você pode vir também. Como que foi essa entrada, né? Você já era aluna e participava do louvor, fez o teste, e como entrou para a liderança do louvor, como é ao longo desses anos estar fazendo parte, já teve gravação, né? Essa semana eu estava só lembrando, Teu reino me chamou. Esse hino estava assim, me inspirando muito essa semana e viveu... E com certeza você viveu muitas coisas também dentro dessa área. Nós sabemos que muitas pessoas se escondem também na música, não tem a vida com Deus, não tem aquela santidade. Como que é lidar com essa questão da arte, da música, que a gente sabe que penetra na alma e que Deus usa muito o louvor, mas também ter uma vida com Deus, e como é essa trajetória dentro do Carisma no louvor? Então, Josi, vou começar por uma parte. Eu já cantava lá na minha igreja no Uruguai, né? E eu me lembro que quando eu cantava lá, eu passei por várias fases. Eu passei pela fase onde eu estive numa igreja que tinha banda. Eu, quando tinha 14 anos de idade, como você já sabe, eu nasci no lar cristão e permaneci sempre no caminho do Senhor. E com 14 anos de idade eu tive uma banda de rock cristã. Olha o corte, gente. Eu tive uma banda de rock cristã, chamava Livre Acesso. Eita. E era muito assim, muito legal, porque no Uruguai não tinha muito essa cultura de grupos de louvor serem convidados, irem ministrar em outros lugares, mas tinha muito a questão de banda de rock. Sim. De tocar assim em eventos evangelísticos e tal. Então, com 14 anos, eu tinha a minha banda, era 2 guitarras, um baixo e uma bateria. E assim, foi muito legal, uma fase muito boa. Aí depois eu entrei no louvor na igreja, eu já comecei a cantar na igreja com banda. E aí depois Deus me dá uma direção para sair da igreja que eu estava e ir para a igreja onde meus pais estavam congregando. Sim. Que foi a última igreja que eu fiquei antes de vir para Belo Horizonte. Só que era uma igreja que não tinha equipe de louvor. O pessoal cantava com CD, mas não era playback, era o CD. Eles botavam o CD e o pastor cantava junto com o cantor. Então eu olhava aquilo ali, quando Deus falou para eu ir para a igreja, eu falei assim, Deus, o Senhor não está me chamando para eu ir para uma igreja onde não tem equipe de louvor, porque o Senhor vai... o Senhor vai matar meu ministério, olha que loucura. E Deus me mandou para essa igreja. E aí, quando cheguei lá, eu comecei a cantar com playback. Né? Então, assim, tem gente que pergunta, Lola, como é que você sabe as músicas da Cassiane e tal? Era o que tinha playback. Então eu comecei a cantar com playback, imagina. Era uma igreja que cantava com CD. Né? Claro, era uma igreja que cantava com CD. E aí eu começo a cantar com playback, inovação. Já destacava. Né? Então, o que aconteceu? Eu cantando nessa igreja, que é a minha antiga igreja, eu comecei a me destacar ali. E eu comecei a achar que eu era cantora, né? Tipo assim, eu sou cantora, meu chamado é cantar e tudo é cantar e cantar. E aí, eu costumo dizer... Você não pregava aí? Não pregava. Nem ensinava, só louvor? O louvor, eu era do louvor. E eu costumo dizer que tem um ditado lá no Uruguai que a gente fala assim, que em país de cego, o estrábico é rei. Uhum. Então, por exemplo, num lugar onde ninguém faz, quem faz mais ou menos é grande coisa. Então, era eu no louvor, né? Como o pessoal, não tinha muita gente que fizesse, eu era aquela que mais ou menos o que fazia se destacava ali. Sim. Beleza. Então, eu me definia como a que cantava. Aí, já no finalzinho, quando eu tô para vir para Belo Horizonte, eu começo, assim, a ter o primeiro contato com pregar a palavra. Sabe? O primeiro contato, assim, já tinha tido momentos, assim, a gente chamava de meditação, quando eu era mais nova, mais jovem, de 5 minutos, 10 minutos, um negócio assim da palavra, abrir um culto, mas não assim, pregar. Já Quem você começou a assistir? Quem você começou a assistir assim de pregação? Então, eu tenho um pregador que eu sempre ouvi muito, que era uma referência quando eu era jovem. Quando eu era jovem, né? Falou a velha. Mas quando, assim, na minha adolescência e tal, tem um pastor hispano que chama Dante Gebel, que ele foi um boom, assim, pros jovens. Ele encheu estádios e tal. Eu sempre ouvia ele era muito engraçado e sempre ouvi muito. E aí eu comecei esse tato de pregar. Quando eu chego em Belo Horizonte, que eu começo o Carisma, o que eu vi na minha cabeça? Eu sou do louvor. Meu negócio é louvor, né? Aí eu falo que não tem nada melhor para Deus te desarmar do que colocar gente muito boa perto de você.
Você acha que tinha um pouquinho de orgulho? Ah, provavelmente. Sou berba, sou boa, né? Não sei nem se chegava ao ponto de dizer sou boa. Mas, tipo, não tinha nem como avaliar outra coisa. Entendeu? Aí você chega aqui. Já Lagoinha é um lugar que tem uma unção, tem um negócio com a música. E aí você chega num lugar aonde até quem senta do lado do seu banco, que é público, divide voz. Você fala, gente, aqui eu não sou nada, não sou ninguém. Tipo, todo mundo é muito bom e tal. Então foi a primeira vez que eu me questionei. E se Deus não é isso que Deus tem pra mim? Olha aí. Entendeu? E se... Foi no seminário. No seminário. E se não é essa pegada? Por quê? Porque todas as palavras que eu recebia sempre eram relacionadas à música. Da música e tal. Eu nunca recebi uma palavra, tipo assim, muito específica. Você vai ser uma mestre. Nunca ninguém falou isso. É uma cantora. Entendeu? Mas, tipo assim, vejo o CD. Sim. E tal. E aí eu me lembro que no seminário, aquele questionamento. Aí Deus tinha falado uma palavra comigo que ele ia tratar em mim. Identidade. E aí, nesse momento, eu lembro que tem audição para entrar no louvor e eu não faço audição. Eu não fiz a primeira audição da escola de oração, porque eu estava entendendo que talvez não era isso que Deus queria forjar em mim. Sim. E de fato, né, eu tive que me abrir para a possibilidade de ser outra coisa. Né? Porque na minha cabeça eu já estava... Nem cogitava qualquer outra coisa. Entendeu? Mas como eu vim também muito quebrada, eu já estava meio assim, Deus, só Por que se o você Senhor... estava tão quebrada, Lula? Ah, porque tudo desandou na minha vida no ano de 2012. A minha vida tudo desandou. Eu terminei a faculdade, voltei para o interior querendo ser uma mulher de sucesso. Agora eu vou, né? E não consegui emprego em área nenhuma. Tava namorando, cheguei a ficar noiva. Acabou o noivado 2 meses depois de noivar. Comprei uma moto, roubaram uma moto de mim com 1 mês e meio. Sabe, tudo dando errado. E aí eu vou parar em Belo Horizonte com uma palavra de Deus, né? Eu costumo dizer que eu orei ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer fazer da minha vida? O que o Senhor falar, eu vou fazer. E o Espírito Santo me respondeu, era desse jeito que eu te queria. E aí foi aquele rebuliço, fui parar em BH e Deus começou a trabalhar a minha identidade. E aí o que aconteceu? Interessante, que quando eu tava nessa fase, tipo, não vou fazer audição nem nada, eu vi um dia, começou a escola de cura com o pastor Gustavo Poubel. E aí começou a escola de cura e não tinha quase ninguém do louvor assim para escola de cura. Uhum. E foi aí onde eu me despertou, porque não tinha a ver com fazer uma audição para servir no louvor. Tinha a ver com o quê? Por primeira vez eu senti no carisma aquele negócio, você pode ajudar e não tá ajudando. E você acredita, Lô, que antes de você perceber isso, você estava posicionada, né? Assim, em um lugar que Deus talvez não queria totalmente para você e que ele estava te direcionando para aquilo que ele queria, porque às vezes a pessoa está num lugar e fala assim, não é isso, mas não, igual você falou, não se abre para um novo de Deus. E talvez seja um momento de dar um passo de fé, de descobrir algo. Você acha que essa questão da posição também, de achar, não, sou do louvor, vou ficar no louvor, vou morrer no louvor, isso é um pouco complicado para viver? Eu acho que Deus é pedagógico, né? Uhum. Deus, ele não permite nenhuma situação simplesmente por permitir. Sim. Então, eu acho que tudo que ele foi... como ele foi conduzindo todas as coisas era literalmente porque ele sabia qual era a forma de, vamos falar assim, me quebrar. Sim. De me abrir ou de abrir a minha perspectiva para outra coisa. Entendeu? Então, por exemplo, quando quando mudou essa chave, não vou fazer audição porque talvez Deus não quer que eu só me dedique ao louvor, mas eu tô numa escola de cura e eu vejo a necessidade, eu entendo que aí eu comecei a fazer não porque eu me defini como a menina do louvor, mas como o louvor era também um lugar de servir. De servir. Então, se é um lugar de servir, tá tudo certo. Uhum. Entendeu? Então, não tinha a ver com o lugar, com o que eu estava fazendo. Porque, no final das contas, eu fui fazer o que eu já fazia, que era cantar. Mas foi a forma como eu estava fazendo, o entendimento e o coração. Talvez antes eu fazia porque eu sou, eu me defino. Agora eu faço porque não tem quem faça, eu sirvo. E se eu sou serva, o que eu tiver disponível para servir, eu vou servir. E como começou, então, esse despertamento, Lula, né, nessa caminhada do dom de mestre? Foi no carisma. No carisma porque eu não imaginava. E eu comecei a ter uma admiração absurda pelos meus professores. Né? Então, assim, como que era a Lula aluna? Eu tava em tudo. Tudo. Eu tava em tudo. Notava porque tudo. Como Deus tinha me dado uma palavra e ele falou que eu vim para trabalhar e estudar.
Então eu falei, vou trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. E quando eu fiz minha carteira de trabalho, Deus falou comigo, não. Falei, não o quê? Deus falou, você não vai trabalhar. Eu falei assim, deixa eu te explicar, Senhor. Né? Eu queria explicar. Já começou. Eu não tenho como me manter. Não. Deus falou, você vai se dedicar ao seminário. Eu falei, então o Senhor paga minhas contas. Deus falou, tá bom. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. E foi exatamente o que aconteceu. Então, como eu entendia que me dedicar ao seminário era me dedicar ao seminário, tudo que tinha no seminário eu estava lá. Eu vivia tudo, né? Isso é muito importante, né, Lula? Viver intensamente esse tempo de seminário. Sim. Porque são 2 anos que passam rápido. E aí tem pessoas que ficam, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. E é nessa trajetória que talvez você vai descobrir grandes tesouros do Senhor. E servindo. Com certeza. Servindo, né? Então, sem dúvida. Algo que você fez no Carisma que ninguém imagina que você fez. Uai, eu fui correr os morros de BH para achar Bala House que precisava para subir a pregar. Entendeu? Numa conferência do Espírito Santo. Meu papel era apoio. O que era o apoio? Não deixar nenhum problema chegar no pastor Léo e na pastora Vanessa. Uhum. Então eu lembro que fala, o pastor Luciano Subirá precisa de uma Bala House. Gente, e eu bem gordinha, né? Subia aqueles morros, descia aqueles morros e falava, Senhor, traz existência, uma Bala House, em nome de Jesus. Então, assim, isso, ser aquela que passava o café e levava para o camarim 7 horas da manhã, para quem ia estar no camarim na conferência, levantar a cadeira, desmontar a decoração e carregar a decoração depois de conferência. Então, assim, muita coisa que a gente fez era servir. E esse processo vai desconstruindo muita coisa. Construindo uma professora, vai construindo uma pregadora também, porque eu acredito que nesse tempo também, convivendo com essas pessoas, você vai pegando chaves. Com certeza. Foi aprendendo muita coisa, né? Inclusive, assim, claro que nesse momento, para mim, não havia consciência do que eu iria viver. Eu fazia porque eu tinha convicção de que eu tinha que fazer. Sim. E é lógico que na medida que você faz com o coração o que você tem que fazer, que é aquilo que aquele ciclo te pede, você vai recebendo chaves. Na hora você não está entendendo que são chaves. Você só está aprendendo, você só está vivendo. Sim. Mas lá na frente, quando você vai executar, parece que aquela bagagem estava depositada lá dentro de você para sair à tona e fazer sentido quando você vai falar. Para quê? Para que seu ensino seja com autoridade. Sim. Por quê? Porque existe autoridade naquele que vive o que ensina. Então, são muitas coisas que vão acontecendo que na hora eu não sabia, eu simplesmente fazia. E lá na frente, a questão do ensino foi se manifestar. Eu nem imaginava ensinar no Carisma, Josi, porque eu pensava assim, eu olhava meus professores e eu pensava assim, gente, toda uma vida eu ouvi pregação e palavra, porque eu nasci num lar cristão e ouvi pregação. Quando eu comecei a ter as aulas, eu olhava e falava, isso aí não está na minha Bíblia, não tem cabimento não. Sim. E aí eu ia perto dos professores perguntar qual é a versão da sua Bíblia, achando que era uma outra versão, porque não tinha cabimento. E assim, aquilo abriu meu entendimento. E eu lembro que, imagina, os professores nesse nível, eu ia cogitar eu dar aula. Falava que nunca. E Lola, assim, as suas aulas, elas são bem... Hoje você dá aula de prosperidade, vitória... Dons ministeriais, projetos. E aí vai, uma lista longa, né? Longa. Mas, em uma das suas matérias, há um foco muito grande também, que você fala muito sobre a questão de um assunto que não é muito falado. E que é extremamente polêmico. Exato. Polêmico, mas em nome de Jesus vai sair o livro. Tá, gente? Vai sair o livro. Vai orando aí. Eu recebo. Isso é uma palavra que já tá, liberada há muito tempo, né? Que é da pra que expor? Vou expor porque vai ficar registrado. Quem sabe até o final do ano sai o livro, né? Da matéria Vitória Espiritual. E em questão dessa matéria também se trabalha muito a santidade, que não é muito falado. O que é santidade, Lola? O que é o processo de santidade? Por que eu preciso viver em santidade? Fala um pouquinho sobre isso, né? Qual é o ápice, assim, eu preciso viver em santidade simplesmente porque eu sou crente? Então, para chegar aí, Josi, eu vou trilhar um caminho aqui rapidinho, tentar fazer uma construção para responder o que você está me perguntando. O que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, sobre vitória espiritual, ela é uma matéria que às vezes se torna polêmica, porque trata um pouco assim a questão da batalha espiritual e tal. E às vezes eu vou desconstruindo algumas coisas que durante anos foram construídas de forma errada. Sim. A gente teria que ter mais 2 podcasts para falar sobre isso. Tá agendado, pode ficar tranquilo. Né? Mas a gente vai fazer um spoiler aí para o povo, pelo menos, ficar curioso.
Mas assim, por exemplo, um dos textos mais utilizados para falar sobre vitória é o texto de Efésios 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e aí vai falar da armadura. Só que quando Paulo ele começa falando assim, quando a gente pega Efésios 6:10, que ele fala finalmente, outra versão vai dizer para concluir, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, eu não posso começar esse assunto com um finalmente, ou para concluir. Eu tenho que ir para Efésios capítulo 1, o que Paulo está falando. E aí quando a gente vai olhar para a carta aos Efésios, a gente vai ver que Paulo vai falar algumas coisas fundamentais antes de você entender essa questão de uma batalha, enfim. E a primeira coisa que ele vai falar em Efésios capítulo 1 é da nossa posição quando nós somos regenerados. Sim. E ele vai falar o seguinte, olha, Cristo Jesus, ele conquistou toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos abençoados. Então ele está dizendo assim, há um lugar que você pode usufruir de toda a sorte de bênçãos que já foi conquistada para você. Você já é abençoado. E isso inclui a vitória, toda a vitória. E aí o que acontece? Esse lugar onde é? Em Cristo Jesus. Então assim, eu não luto para conquistar bênção. A bênção já foi conquistada por Cristo. Então qual é a minha luta? A minha luta vai ser para permanecer no lugar onde essa bênção está disponível. Para permanecer no lugar que é um lugar de identidade em Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando você vai para Efésios capítulo 2, Paulo vai começar a falar da nossa antiga posição. Por que é importante pegar isso aqui? Justamente pela questão de santidade. Quando ele fala no capítulo 2, ele diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós andávamos na sua maneira de viver. Ele vai falar que andávamos segundo os desejos da nossa carne, segundo os nossos pensamentos, éramos filhos da desobediência, filhos do príncipe do ar. Então, vai dizer ali basicamente o seguinte, nós éramos mortos espiritualmente. Se éramos mortos espiritualmente, nós só sabíamos pecar. Era a nossa vida de morte, de pecado. Não dava para se impor contra o pecado e nem reagir contra o pecado. Por quê? Porque Satanás nos dominava. Satanás era aquele que era o príncipe do ar, aquele que era... Nós éramos filhos dele. Né? Então, aí ele vai dizer assim, mas Cristo nos vivificou. Aleluia. Quando ele fala Cristo nos vivificou, o que ele está dizendo? Quando você, Colossenses 1:13, você é retirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, você recebeu vida. Morto não tem capacidade de reação, mas vivo sim. Tem. Então, o que ele está dizendo para mim, para você e para quem está nos assistindo? Quem nasceu de novo tem a capacidade de vencer o pecado. Só que existe um lugar em Cristo. É nesse lugar. Então eu costumo dizer, cristão não perde batalha, ele abandona a sua posição de vitória. Olha aí, essa é forte. Então, quando a gente entende isso daí, a coisa muda. E aí Paulo vai continuar falando. E Lola, só uma coisa, né? Pecado tem nome. Tem. É porque tem pessoas que falam assim, não, o Senhor perdoa, mas nunca expressa, não reconhece pecado e tem gente que chega pra mim, por exemplo, às vezes fala assim, eu tentei, mas eu não consegui, aquele mais pecado forte. De estimação. Não, olha essa frase aqui, é mais forte do que eu. Peraí, se em Efésios 2 está dizendo que nós mortos andávamos segundo o desejo da nossa carne e dos nossos pensamentos, uma pessoa que afirma para mim que não dá conta de vencer, então ela é morta espiritualmente. Porque só não dá conta de vencer quem não foi vivificado, então ela precisa aceitar Jesus. Com certeza. Agora, é diferente daquele que é sem vergonha. Que fala assim, fiz... Às vezes é melhor até a pessoa falar, fiz, errei, não cortei a ponte que me conduz a pecar, não fugi da aparência. Por que Deus vai falar para fugir da aparência do mal? Porque quem foge da aparência nem se aproxima dele, do mal. Fugiu da aparência, então nem chega perto do mal. Entendeu? Então, eu preciso lidar com essas questões. E aí, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 4, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno com a vocação com que fostes chamados. Então, ele vai dizer assim, olha, o seu andar, a sua forma de viver, ela tem que ser apropriada com a vocação com que você foi chamado. E você foi chamado para ser vivo e não morto. Então, aí é onde começa o negócio. Eu falei tudo isso para chegar no ponto que você me perguntou. Então, se minha conduta
A minha forma de andar precisa ser coerente, então eu preciso viver uma vida de santidade. John Wesley fala algo muito, acho que é John Wesley mesmo, fala algo muito interessante, que a conversão, ele tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Exatamente. Né? Então, esse processo de santidade. E por que ser santo? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí tem gente que fala assim, tá, mas Cristo não conquistou a santidade para mim? Sim, a nível de espírito, de natureza. Mas depois de ele ter me regenerado a nível de natureza, agora a nível de conduta, a responsabilidade é minha. Eu costumo dizer, já que agora você é santo, a responsabilidade é sua em viver como tal. Só que qual que é o nosso problema, Josi? É que eu vou falar aqui de quando eu era adolescente. Quando a gente é adolescente, todas as pregações em culto de jovem e adolescente é sobre santidade. Só. Sim ou não? Sim. Com você não acontecia Com isso? certeza. Em todo santidade. E quando começa a falar de santidade, tem uma hora, não sei se você já passou por isso, mas uma hora que você fala assim, cara, não vou conseguir. Nunca vou conseguir. É um nível inatingível. Inatingível. Por quê? É aí onde está o problema. Porque eu falo com as mãos, né? É aí onde está o problema. Por quê? Porque dá uma distância disso muito grande. Como para nós, enquanto a gente acha que santidade é um alvo a ser atingido e que só o dia que eu chegar lá eu vou poder dizer que eu sou santo, então isso se torna de alguma forma inalcançável para nós. Por quê? Porque antes a gente tinha coisas para mudar na nossa vida que eram escombros. Sabe aqueles blocos grandes que todo mundo sabia que estava errado e a gente também? Sim. Só que quando a gente começa a tirar esses blocos que são gritantes, a gente pensa, agora eu tô melhor. E quando você começa a andar, você vê que tem uns outros negocinhos embaixo. E aí você tem que tirar, e depois tem poeira. E parece que nunca para de aparecer coisas que nós precisamos ser transformados. Antes haviam coisas gritantes, como, sei lá, coisas que todo mundo sabe que é erro. E depois, quando você começa a cavucar dentro, você começa a ver coisas que estavam escondidas e tudo mais. E aí você fala assim, meu Deus, se é um alvo para ser atingido, eu nunca vou viver em santidade. E o que a gente precisa entender? Que viver em santidade não é um alvo a ser atingido inalcançável. Viver em santidade é você se dar ao processo de santificação. Sim. O que significa? Primeira coisa, eu não consigo ser santo sozinho. Eu preciso de alguém, e Cristo sabia disso. Eu preciso da pessoa do Espírito Santo. Porque o ministério dele é convencimento de todo pecado. Então, o que é se dar ao processo de santificação e, consequentemente, andar em santidade? É você pegar o Espírito Santo pelo braço e você ouvir a voz do Espírito, ele apontando o tempo inteiro quais são as áreas que você precisa ser transformado. Nesse e ele caso, te auxiliar. Lola, é ouvir o Espírito Santo, mas também se posicionar. Com certeza, ser coerente com aquilo que ele aponta. Porque, às vezes, assim, tá falando na escola de oração, Deus já tá falando na pregação, na conferência, tá gritando para você assim, santidade, muda, transforma, e a pessoa não se posiciona. Então, por que é tão difícil esse posicionamento? Inclusive, vamos dizer assim, para os jovens, né? Há tanta tentação, depravação hoje em dia. Por que é tão difícil esse posicionamento ao ouvir o Espírito Santo? Você acha que às vezes tem sido tão resistente assim para a santificação? Você falou, Josi, que o podcast era direto. Eu vou ser Pode direta. ir. Por que eu acho que é tão difícil para os jovens hoje em dia, às vezes, não se renderem a esse lugar? Porque flertam. Os jovens flertam, não são jovens, muita gente, Sim. mas flertam com o pecado. O que é flertar com o pecado? Me colocar numa posição aonde eu fico exposto. Achar que eu sou forte. Achar que eu sou forte demais. Olha que interessante, tem gente que acha que ser forte em Deus é pegar o pecado de frente e falar, eu vou andar na beira do precipício porque eu não vou cair. Isso não é ser forte. Por quê? Porque Jesus está dizendo para nós, a palavra está dizendo para nós qual é o lugar de fortaleza. Fugir da aparência. Se o próprio Deus está dizendo para nós fugirmos da aparência, o que ele está dizendo? Se você chegar perto, provavelmente você não vai conseguir vencer. Então, qual é o lugar da sua fortaleza? É longe. Qual é o lugar da sua fortaleza? É você sendo radical. Não é com o pecado, é com a ponte que te conduz a pecar.
Então vamos lá. Eu não aguento, mas é porque assim eu entro em relacionamentos que é BO. Mas, cara, tá o tempo inteiro de papinho, tá o tempo inteiro de não sei o quê. Então, assim... Alimentando a carne. Entendeu? E uma outra coisa que eu vou dizer que talvez seria o segundo motivo é porque muitas pessoas estão tentando vencer o pecado na força do seu braço. Sim. E o que eu entendo? Quando a gente olha ali para Gálatas, capítulo 5, que vai falar sobre o fruto do Espírito, que é esse fruto que é do Espírito. Se o Espírito já está em mim, eu tenho fruto e eu só preciso manifestá-lo, paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim. E eu tenho esse fruto. Por que às vezes a gente não tem esse domínio próprio? E a gente acaba falando que não deveria, entrando em brigas que não deveria, que é um pecado, né? Por quê? Porque eu tô tentando forçar o domínio próprio na minha própria força, tentando vencer algumas coisas na minha própria força. Quando, na verdade, Paulo ali no verso 16 vai dizer assim, por isso vos digo, andai no Espírito. Então, o que acontece? A gente às vezes foca tanto em vencer o pecado, quando Deus está dizendo para nós, se você quer viver uma vida de santidade, para de focar na luta do pecado e olha para a pessoa do Espírito Santo, se relaciona com Ele, investe no seu relacionamento com Deus, que aquela luta lá vira secundária. Eu acho que essa daí é a chave, né, Lola, que você falou para aqueles que caminham dizendo assim, esse pecado eu não consigo. É o que a gente fala, pecado de estimação. Eu acho que para aqueles que estão nos assistindo agora, essa é a chave. Enchei-vos do Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, que com certeza ele vai te limpar. Né? É algo que nesses dias eu tenho falado muito, que Deus está também adornando a sua noiva, limpando a sua noiva. E esse processo de santificação é para isso, para tirar essas mazelas, coisas que estão lá no fundo do seu coração, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Então a santidade ela vai te proteger também, é uma proteção muito grande. Na verdade, essa santidade é a posição que eu tenho que ter. Sim. Porque Efésios capítulo 4, verso 27 vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Quem que dá? A gente. É verdade. Se eu dou lugar ao diabo, Satanás ele só tem autoridade delegada. Ele não pode chegar invadindo a vida do crente fazendo o que ele quiser. Sim. Entendeu? Então ele avança na proporção do que eu permito. Como que eu permito? Por exemplo, através do pecado. É verdade. Eita, Lola, infelizmente o nosso podcast foi muito rápido, eu nem vi. Demais. Nem vi passando, mas eu tenho certeza que muitas vidas foram realmente... sacudidas para viver esse novo tempo, né? Um novo tempo de santidade, de mudança, de metanoia, de deixar Jesus trabalhar. Eu quero te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite e também eu gostaria só que você deixasse rapidinho, né? Tá chegando a Conferência do Espírito Santo, esse ano é Poder e Glória. Meu Deus! Vai ser tremendo, louvor, carisma, vai ser o céu na terra. Estamos com muita expectativa, mas só deixa claro para as pessoas esse convite também que você faz para esse tempo, porque é um tempo que você também separa para ouvir a Deus, para ser renovado. Tantas pessoas que estão nos assistindo também. Então, convido o pessoal para a nossa Conferência do Espírito Santo. Com certeza. Então, você que está me assistindo agora, dia 8 a 11 de junho, nós teremos a nossa Conferência do Espírito Santo aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha Matriz. Gente, pensa um negócio tremendo. Por que eu tô falando isso? Porque a Conferência do Espírito Santo, a gente que está nos bastidores, a gente sabe, é um lugar... nós prezamos como carisma pela liberdade do Espírito, né? Então, nós temos ordem, nós temos organização, mas a gente, assim, tá todo mundo atento. Deixa o Espírito Santo Deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Então, a gente costuma convidar as pessoas para que elas possam acessar essa atmosfera. É uma atmosfera, às vezes, existe muito preconceito de tipo assim, eu quero muito mover, e o outro, não, eu quero muito palavra. Conferência do Espírito Santo é o lugar das duas coisas. É palavra, gente que vem pregar embasado na palavra, a gente ama a palavra de Deus, mas a gente também reconhece a atuação da pessoa do Espírito Santo agindo, trabalhando, quebrando coisas, transformando. Então é um lugar de muita liberdade, é um lugar onde chaves viram no nosso interior e é um lugar assim onde a gente se predispõe a viver, né, o sobrenatural de Deus. Não deixe de vir, se você tem essa oportunidade, se prepare, aproveita que tem tempo. Muitas caravanas. Temos caravanas, já temos alguns preletores agendados. Isso. Vai ser top. E para saber mais sobre a conferência, sobre o Seminário Teológico Carisma, nos siga nas redes sociais, ST Carisma, você vai acompanhar tudo. Então, a partir de agora, já entra lá no Instagram. Se você também está com o seu celular e aponta a câmera aí, ó, para a sua telinha, eu tenho certeza que você vai estar bem, bem juntinho com a família Carisma. Obrigado, Lola. E agora fica a curiosidade, né? Quem será
que estará no nosso próximo podcast. Você não pode perder. Deus abençoe e até a próxima!